Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre isomeria espacial. Essa parte da isomeria, ela trata a estrutura molecular em si, o plano tridimensional das moléculas, como que as moléculas elas se comportam num plano tridimensional. É importante relembrar que um isômero, ele é uma molécula em que apresenta características completamente diferentes, mas que apresenta obrigatoriamente a mesma fórmula molecular. E assim, não é diferente para a isomeria espacial. Então, como que vai funcionar a isomeria dentro da isomeria espacial? As moléculas elas terão sim a mesma fórmula molecular, porque essa fórmula molecular ela não muda, mas terão alterações na sua estrutura espacial, geométrica e tridimensional. Por isso que é chamado de isomeria espacial. Dentro da isomeria espacial, nós vamos ver duas áreas: a isomeria geométrica, que é uma isomeria cis-trans, e a isomeria ótica, que vai mexer com o sentido espelhado das moléculas. Então vamos acompanhar, olha só. A isomeria geométrica, ela vai trazer uma mudança na estrutura tridimensional ou espacial da molécula. Percebam que as moléculas elas têm a mesma característica, que elas têm a mesma fórmula molecular, mas que elas diferem ali no ponto de ebulição, por exemplo. Então não são moléculas iguais. Também dá para perceber, pela geometria da molécula, que eu tenho as duas bolinhas verdes na primeira molécula para cima, e na segunda molécula eu tenho uma bolinha verde para cima e outra para baixo. E essas bolinhas elas simbolizam átomos, e isso nós conseguimos perceber que há uma alternância na geometria da molécula. Bom, essa isomeria ela vai trazer para a gente a disposição geométrica de cada carbono. Então, nesse caso, nós podemos ter dois tipos de isômeros: um isômero cis e um isômero trans. Como que funciona a isomeria cis-trans dentro da geometria? Vamos ver. Olha só. A primeira molécula, nós temos o 1,2 de cloroeteno. E na segunda molécula, nós também temos o 1,2 de cloroeteno. A única diferença é que na primeira molécula, os átomos de cloro eles estão do mesmo lado, estão no lado superior da molécula. Na segunda molécula, os átomos de cloro eles estão em lados alternados. Então, nós vamos ter um cloro para cima e outro cloro para baixo. Isso faz com que eu tenha, então, uma isomeria geométrica. O prefixo cis ele é usado para quando os isômeros eles estão do mesmo lado. Ou seja, eu vou selecionar dois carbonos da minha insaturação, é igual, está na tela. Depois eu vou perceber quem são os maiores ligantes desses átomos de carbono. No caso, os átomos de cloro. Se esses átomos de cloro eles estiverem em carbonos diferentes, mas estiverem do mesmo lado, acima ou abaixo, nós teremos o isômero do tipo cis. O que acontece na molécula de baixo é muito parecido, porém eu tenho ligantes maiores em dois carbonos diferentes. A diferença é que no primeiro carbono o cloro está para cima e no segundo carbono o cloro está para baixo. Então, quando eu passo uma linha cortando a insaturação, eu vou perceber que eu tenho os átomos de cloro em lados opostos, em lados contrários. E para isso, eu utilizo o prefixo trans. Então, a isomeria cis-trans ela é evidenciada justamente pela geometria da molécula, por isso que é isomeria geométrica. Se os ligantes maiores estiverem do mesmo lado, nós temos o isômero cis. Se os ligantes maiores estiverem em lados contrários, nós teremos o isômero do tipo trans, ok? Vamos seguir. Nesse caso, olha só como nós temos a isomeria. Eu preciso analisar a insaturação. Ao analisar a insaturação, eu preciso perceber quem são os ligantes de maior massa, ou seja, quem são os maiores radicais ligados ao carbono. Depois, eu vou fazer um corte nessa insaturação e vou perceber onde estão esses ligantes maiores. Se estiverem do mesmo lado, isômero cis. Se estiverem em lados contrários, isômero trans. Na tela nós temos o primeiro isômero, que é o buteno, né, o but-2-eno. Como os metis estão ao lado superior do corte, nós temos o isômero cis. Então, nós temos um cis-buteno, né? Um cis-but-2-eno. Na segunda molécula, nós temos os metis, vou fazer o corte, olha só. Nós temos os metis em lados contrários. Então, eu tenho um metil acima da linha do corte
e um metil abaixo da linha do corte. E aí nós temos então um isômero trans. A diferença ela vai na nomenclatura. Então eu vou ter um cis-but-2-eno, indicando que os radicais maiores estão do mesmo lado, e eu tenho na outra molécula um trans-but-2-eno, indicando então que os radicais maiores estão em lados contrários. Isso pode acontecer com outros radicais também. Eu posso ter um metil e um etil e um propil, mas desde que eles estejam em lados contrários. Então eu tenho um metil e um metil do mesmo lado, então eu tenho um isômero cis, e ali na outra molécula nós podemos perceber que eu tenho um metil e um metil em lado contrário, e nós também, nesse caso, teremos o isômero trans. Então a nomenclatura, um cis-pente-2-eno, os radicais maiores do mesmo lado, e seguido do trans-pente-2-eno, os radicais maiores em lados contrários. Essa isomeria ela também pode acontecer em compostos cíclicos, então eu também posso ter uma cadeia fechada, devo fazer o corte onde os radicais estão e a maneira de analisar é a mesma. Se os radicais maiores estiverem do mesmo lado do corte, os dois acima ou os dois abaixo, isômero cis. Se os radicais maiores estiverem em lados contrários ao corte, isômero trans. Então acompanha na tela, olha só, eu vou cortar ali as moléculas justamente onde passam as ramificações. Então o primeiro composto é um composto cis, os radicais maiores do mesmo lado, e o segundo composto, um composto trans, os radicais maiores em lados contrários. Dentro dessa isomeria espacial, nós temos a isomeria ótica. A isomeria ótica, ela funciona com o sentido espelhado da molécula. Então, quando eu coloco uma molécula de frente ao espelho, eu vou ter o seu sentido espelhado. Mas, professor, é impossível visualizar, então, a presença da isomeria ótica. Bom, pessoal, isso a gente consegue evidenciar no nosso dia a dia. O que é uma imagem especular? Uma imagem especular é uma imagem contrária. Então, quando você se depara com o espelho, quando você coloca algo de frente ao espelho, você vai ver a imagem especular. Um dos maiores exemplos de isomeria ótica é a visualização, por exemplo, de ambulâncias e carro de corpo de bombeiros, por exemplo. Né? Quantos de vocês já se perguntaram por que esse adesivo no caminhão do corpo de bombeiros está adesivado ao contrário? Ou por que a palavra ambulância em uma viatura de ambulância está adesivada ao contrário? Será que quem adesivou de maneira incorreta? Não, né, pessoal? O fato é que se eu estiver dirigindo meu carro e atrás vier uma viatura, vier um caminhão do corpo de bombeiros, ao olhar pelo retrovisor, eu consigo ver a imagem espelhada. Então eu vou ler a imagem no sentido correto. E isso é um exemplo de isomeria ótica. E isso também acontece com as moléculas. Então, ao posicionar uma molécula de frente a uma luz polarizada, nós vamos perceber esse plano rotacional. E aí nós vamos ter uma isomeria ótica, perfeito? Então é assim que funciona um isômero ótico. Claro que sem alterar a massa molecular, sem alterar a fórmula molecular do composto, apenas alterando as suas propriedades físico-químicas. Então, vamos acompanhar, olha só. Então, para ter um isômero ótico, é necessário que haja a presença de um carbono quiral. Então, quiral vem de quiralidade, que quer dizer diferente. Então, para se ter um carbono quiral, é necessário que esse carbono, ele obrigatoriamente apresente 4 ligantes diferentes. Então, eu vou ter um carbono, vou selecionar esse átomo de carbono e, ao analisar os seus ligantes, ele obrigatoriamente tem que apresentar os 4 ligantes diferentes. Por exemplo, no ácido lático, o carbono central, que é o carbono do meio, quando eu olho à minha direita, ele está ligado a um ácido carboxílico. Quando eu olho à minha esquerda, ele está ligado a um CH3, que é um grupamento metílico. Quando eu olho acima, ele está ligado a uma hidroxila, grupamento OH. E quando eu olho para baixo, ele está ligado ao hidrogênio. Então, nesse caso, o ácido lático, ele apresenta um carbono quiral. Ah, por quê, professor? Porque os 4 ligantes, as 4 coisas que estão anexadas a esse carbono, elas são completamente diferentes. Então eu posso dizer que o ácido lático, ele é sim uma molécula plausível para ter isomeria ótica, porque ele apresenta carbono quiral. Então,
O essencial para ter um isômero ótico é ter a presença do carbono quiral e fazer essa identificação, ela é essencial para nossa aula, tá? Então eu tenho, ó, um cloro, uma hidroxila, um bromo e um metil. Então o carbono do meio, ele é um carbono quiral. Quando eu projeto uma imagem especular, essa imagem especular, ela pode me dar dois planos. Então nós vamos ter sempre dois planos. Um plano de simetria e um plano de não simetria, que é o que nós vamos chamar de assimétrico. Então nós temos moléculas que são moléculas simétricas e nós temos moléculas que são moléculas assimétricas. Bom, essas moléculas simétricas ou substâncias simétricas são substâncias que apresentam dois lados exatamente iguais. Por exemplo, se eu projetar uma esfera de frente ao espelho, eu não vou ver diferença nos dois lados dessa esfera. Então, nós vamos ter uma esfera simétrica. Agora, se eu colocar a minha mão de frente ao espelho, você pode fazer esse experimento em casa. Você vai perceber que você vai ter uma sobreposição. Então, você vai ver a imagem especular da sua mão. Então, a sua mão ela é assimétrica. Então, nós também temos um outro exemplo para definir um plano de simetria. Se eu cortar uma esfera ao meio, eu vou perceber que eu vou ter dois lados iguais. Metade de uma esfera de um lado e a metade da outra esfera do outro lado. Se eu fizer esse experimento, se eu passar uma linha imaginária na minha mão, eu vou perceber que os lados eles serão diferentes. Por um lado, eu vou ter o nosso dedão e por outro lado, vou ter o dedo mindinho. Então, lados contrários. Isso é plano de não simetria. E aí nós vamos ter uma molécula que é assimétrica. Perfeito? Olha só na tela. Então, eu tenho imagens especulares que vão me dar moléculas simétricas, que vão dar lados iguais, e eu tenho moléculas que são moléculas assimétricas, como nós podemos perceber na tela. Olha só. Então, moléculas assimétricas são moléculas que ocorrem sem plano de simetria, que é aquilo que eu comentei agora há pouco. Então, ao cortar uma molécula ao meio, nós vamos ver que os dois lados dessa molécula são completamente diferentes. E para uma molécula ser assimétrica, essa molécula deve apresentar obrigatoriamente na sua estrutura o carbono quiral. Justamente pelo fato do carbono quiral ele apresentar os 4 ligantes diferentes. Então, se uma molécula tem 4 ligantes diferentes, ela é uma molécula assimétrica, ou seja, ela não apresenta plano de simetria. Na tela nós estamos acompanhando uma molécula onde eu tenho carbono ligado ao flúor, ao cloro, ao bromo e ao hidrogênio. Já dá de perceber que é uma molécula assimétrica. Quando eu projeto essa molécula ao espelho, eu terei a imagem especular. Eu consigo fazer essa sobreposição, mas ao cortar ao meio, eu vou ter moléculas com lados completamente diferentes. E isso faz com que eu tenha certeza do carbono quiral. Bom, alguns exemplos, ó, o butano 2-ol, então ali nós temos um carbono quiral simbolizado pelo asterisco, então isso vai dar os lados diferentes. Nós temos o ácido lático também, o carbono quiral simbolizado pelo asterisco, então também vai me dar lados diferentes quando eu colocar essa molécula de frente ao espelho. Então, essas moléculas elas não apresentam plano de simetria, mas elas têm a presença do carbono quiral, que evidencia a presença do isômero ótico. Esse isômero ótico, ele pode ser classificado de dois tipos. Então, a molécula ela pode sofrer dois desvios. Quando eu projeto uma luz polarizada sobre a molécula, ou quando eu coloco essa molécula de frente ao espelho imaginário, obviamente, eu consigo perceber dois planos de rotação. Então, essa molécula ela pode rotacionar para a direita ou ela pode rotacionar para a esquerda. Quando essa molécula rotaciona para a direita, nós dizemos que ela tem um isômero destrógeno para a direita. Quando essa molécula rotaciona para a esquerda, ela vai ter um plano de simetria levógeno. Então, nós temos dois isômeros óticos. Um isômero que gira para a direita, que é o isômero destrógeno, e um isômero que gira para a esquerda, que é o isômero levógeno. Olha só, outras nomenclaturas também podem ser associadas. Então, eu posso identificar um isômero destrógeno apenas pela letra D ou pelo sinal de mais. Pode vir um mais na frente da molécula. E o isômero levógeno, ele pode ser identificado pela letra L ou pelo sinal de menos. Então, essa molécula ela vai rotacionar para a direita. Então, perceba que eu tenho ali ó, um mais na frente do nome da molécula. Então, tem um mais 2-metil-butano-ol.
Isso significa que quando eu projetei a luz polarizada nessa molécula, ela rotacionou para a direita, por isso que ela tem um sinal de mais, ela é um isômero destro, né? Destrógeno. E se eu rotaciono essa molécula para a esquerda, é a mesma molécula, tá? Mas perceba que ela não tem um plano de simetria pelo fato de ter um carbono quiral, ela vem com um sinal de menos. Isso significa que o plano rotacional dessa molécula ela é para a esquerda, que é um isômero levógeno. Também pode vir a nomenclatura RS, tá? Bom, essa substância ela pode ter dois tipos de isômero. Ela pode ser um SOI ou ela pode ser um SOA. O que é SOI? É uma substância opticamente ativa. Ou ainda pode ser IOI, tá? Isômero oticamente ativo. Ou pode ser um IOA, que é um isômero oticamente inativo. Bom, nesse caso, pessoal, nós temos um isômero e esse isômero ele vai me dar a quantidade de rotações. Então eu tenho ali um carbono quiral, então esse carbono quiral ele vai ser 2 elevado a N, N é o número de carbonos quirais, então 2 elevado a 1 é 2, então um carbono quiral me dá 2 isômeros ativos, que é justamente o da direita e o da esquerda. Já nessa segunda cadeia, nós temos 3 carbonos quirais. Então, se eu fizer 2 elevado ao cubo, nós vamos ter 8. Então, 2 elevado ao cubo, 8. Isso significa dizer que eu tenho 8 carbonos quirais. Perdão, 8 carbonos quirais não, 8 isômeros ativos. Isso faz com que 4 desses isômeros rotacionem para a direita e 4 desses isômeros rotacionem para a esquerda. Eu posso também ter isômeros inativos, que sempre serão a metade dos ativos, que é o que nós vamos chamar de mistura racêmica, que vai ficar para a próxima aula. Mas para descobrir os ativos, é só descobrir a quantidade de carbonos quirais e elevar isso ao N, tá? Então, é 2 elevado ao N, sempre 2 elevado ao N. Então, por exemplo, se eu tenho 2 carbonos quirais, vai ser 2 elevado ao quadrado, isso vai me dar 4 isômeros ativos. Desses ativos, 2 para a direita, 2 para a esquerda e 2 inativos. Se eu tenho um carbono quiral, um isômero para a direita, um isômero para a esquerda e um inativo. Nesse segundo exemplo, nós temos 3 quirais, então isso vai dar 8 isômeros ativos. 4 vão rotacionar para a direita, 4 vão rotacionar para a esquerda e 4 serão inativos, perfeito? Vamos seguir. Bom, aí na tela nós temos uma questão, essa é a questão 7 do nosso livro 2, ela pode ser encontrada lá na página 202. A questão diz o seguinte, ó. Os principais constituintes de um perfume são as substâncias odoríferas, o fixador e o veículo ou o solvente. Fixadores são substâncias de volatilidade bem menor que outras substâncias odoríferas e, por isso, são capazes de retardar e uniformizar o tempo de evaporação dos outros componentes do perfume. A civetona e a muscona são exemplos de fixadores. As moléculas da civetona e da muscona, de acordo com as representações acima, apresentam em comum. Letra A, isomeria ótica. Bom, para ter isomeria ótica precisa ter carbono quiral. Letra B, isomeria geométrica. Para ter isomeria geométrica precisa ter insaturação ali. Letra C, a fórmula molecular. Para ser fórmula molecular, eles têm que ser isômeros, eles têm que apresentar exatamente a mesma molécula. Letra D, cadeia cíclica com carbonila. Bom, a nossa cadeia ela é uma cadeia fechada e realmente tem carbonila, tem a função cetona ali, né? Então, assim, uma justificativa é que as duas moléculas terminam em ona, então ona é característica de cetona. E letra E, ramificação e função cetona. A primeira molécula da civetona, ela não tem ramificação, mas tem a função cetona. Tá, pessoal? Então não é letra A, porque não tem carbono quiral, é um ciclo, então não tem atividade ótica. A molécula da muscona, ela não tem insaturação, então eu não vou ter ali uma isomeria geométrica. A fórmula molecular não é a mesma, porque elas apresentam fórmulas moleculares diferentes. Então o nosso gabarito, olha só, letra D, cadeia cíclica com carbonila. Então as duas cadeias são fechadas e nelas apresentam ali uma carbonila, evidenciando a função cetona, perfeito? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acessem nossas plataformas.